irmãos, boa noite, graça e a paz a todos. Queremos também cumprimentar os nossos irmãos que estão acompanhando pela internet e o Senhor também possa abençoá-los em nome de Jesus. Nós queremos nessa noite, meus irmãos, falar sobre desafios do verdadeiro cristão. E para tratarmos sobre esse assunto, eu gostaria de convidar os nossos irmãos que abrissem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3, nós leremos os versículos 17 ao 21. Eu vou retirar a máscara, mas à medida que falamos, o óculos vai ficando meio que embaçado, a gente não consegue ler direito aqui. Filipenses capítulo 3. Meus irmãos acharam? Meus irmãos, eu vou estar fazendo a leitura e os irmãos poderão estar acompanhando com o vosso raciocínio, ok? Diz-nos assim a palavra de Deus. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Faremos também a leitura do versículo 1 do capítulo 4, que nos diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Eu gostaria de mais uma vez que nós fizéssemos mais uma oração. Você curvasse a sua cabeça. Pai, mais uma vez nós estamos em Tua presença, grato a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade, para falar de um assunto tão desafiador. Apesar que nós estamos diante de um grande desafio, o fato de estarmos na responsabilidade de expor a Tua palavra, é um grande desafio. E nós pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, nessa noite. Que o Senhor tome cativa a nossa mente, nossos corações. Que o Senhor traga luz, meu Pai, à nossa mente, para compreendermos as Tuas verdades. Que possamos expô-las, Senhor, de maneira que a Tua igreja seja edificada. Pedimos, ó Pai, que o Senhor também aqueça nossos corações, a forma como o Senhor aqueceu os corações daqueles discípulos a caminho de Emaús. Que o Senhor fale conosco, ó Pai. Nós te pedimos para a Tua glória, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Senhor, e graças a Deus. Desafios do verdadeiro cristão. Você já esteve diante de um grande desafio? Meus irmãos, a nossa vida ela é composta de muitos desafios. A exemplo disso, o momento que nós estamos vivendo, não somente nosso país, como outros países aí afora, um momento tenso nos nossos dias. Tudo isso por conta desse vírus que tem assolado o mundo e que tem trazido preocupações a muitas pessoas. E
nós temos visto muitas pessoas, pais de famílias, esposos, esposas, filhos, diante desse grande desafio e que se encontram, de certa forma, preocupados. Temos visto também as nações onde o presidente do nosso país, como de outros países também, tomado de preocupação por conta disso que está ocorrendo e se vê diante de um grande desafio. E diante desse grande desafio, eles precisam tomar decisões que muitas vezes não agradam a muitas pessoas, né? No entanto, não deixa de ser um grande desafio. Um grande desafio. Profissionais da saúde que nós vemos que estão praticamente na linha de frente, que enfrentam de fato esse vírus cara a cara. Exemplo disso, tem uma minha esposa que trabalha, foi acometida alguns dias atrás com esse vírus, trouxe-nos preocupações e nos vemos diante desse desafio, né? No entanto, eu quero falar com vocês hoje sobre os desafios da vida cristã, em que o apóstolo Paulo nos mostra aqui nessa passagem e que nos trará algumas lições em como enfrentar esses desafios. E ele mostra-nos aqui pelo menos 3 desafios à igreja de Filipos, uma igreja que sofria perseguições, tal como outras igrejas, né? Na verdade, ela já foi fundada debaixo de perseguições. Quando Paulo esteve em Filipos, sofreu açoites, esteve preso, né? E surgiu então a igreja ali em Filipos. E agora Paulo, tratando com a igreja para animá-los, não deixa de mostrar para essas igrejas os desafios que elas tinham que enfrentar. Então nós estamos aqui uma passagem que Paulo nos mostra pelo menos 3 desafios aqui aos irmãos de Filipos, e que irá nos trazer um belo ensinamento para nós hoje, em como enfrentar esses desafios. O primeiro desafio que nós vemos aqui Paulo tratar com nossos irmãos de Filipos é o desafio de imitar o exemplo dos verdadeiros cristãos, dos verdadeiros servos de Deus. É quando Paulo diz aqui no verso 17 a seguinte expressão: irmãos, sede meus imitadores, ou sede imitadores meus. Nós vivemos em uma época em que a influência da mídia, em que nós vemos a liderança de uma gama de igrejas aí apresentando um evangelho do qual tem surtido uma certa influência em muitas pessoas, e influências negativas. E nós vemos as pessoas de forma muito fácil sendo levadas por isso e levando essas pessoas a imitá-los. E imitação essa que tem trazido muito mais dificuldades para aqueles que querem de fato pregar o evangelho. Uma imitação positiva. No entanto, o desafio que Paulo apresenta para os irmãos nessa passagem é a seguinte: irmãos, sede meus imitadores. E não somente ser imitadores de Paulo, como também ele apresenta algumas pessoas que foram discípulos dele. E a seguinte expressão: e observai os que andam segundo o modelo que tendes nós. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês nessa noite: a quem você tem imitado? A quem nós temos imitado? Nós temos, meus irmãos, uma gama de pessoas da Bíblia Sagrada que nos traz uma mensagem positiva, não da questão de uma mensagem de facilidades, em que você ensina a teologia da confissão positiva, mas no que tange a alguém que viveu de fato o Evangelho e que nos mostra como modelo cristão, para que nós como igreja possamos imitá-lo e ter uma vida abençoada na presença do Senhor. Esse é o primeiro desafio que nós temos aqui. O desafio de imitá-los, o exemplo dos verdadeiros cristãos, os verdadeiros servos do Senhor. Eu poderia falar aqui uma gama de homens. A exemplo deles, eu falo aqui aqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha, e ao ser interrogado
do porquê que eles não se dobraram diante daquela grande estátua. Eles dizem que não se dobrariam. E ainda que Deus não os livrasse daquela fornalha ou da morte, ele não se dobraria diante daquela estátua. Mas alguém pode dizer, isso é uma mensagem moralista. Não, meu querido, isso não é apenas uma mensagem moralista, mas é um convite de Deus a você assumir um compromisso, um desafio de uma vida cristã que glorifique a Deus, de uma vida autêntica que promova a glória de Deus na sua casa, no seu trabalho, na escola onde você estuda, aonde você pisar a planta dos seus pés. Alguém poder olhar para você e dizer, realmente aqui está um homem e uma mulher de Deus. Mas a quem nós temos imitado? O que tem trazido mais influência para nossas vidas? Eu estava vendo um vídeo há poucos dias de uma mãe que estava em uma academia com seu filho pequeno. E ela fazia os seus movimentos ali na academia, um gesto de dança, e a criancinha acompanhando, fazendo os mesmos movimentos. E a mensagem que a pessoa que compartilhou aqui é o seguinte: pais, sejam um exemplo para os seus filhos. Ele está imitando vocês. Eles estão imitando vocês. Então, não adianta nada nós, às vezes, dizer que cuidamos dos nossos filhos e não estamos atentos com aquilo que ele está vendo na internet e sendo doutrinado por Felipe Neto, por outras pessoas aí que têm causado mais mal do que bem. Isso tem sido uma ruína para a família brasileira. Nós somos desafiados a imitar os verdadeiros servos de Deus. E quando Paulo diz, sede meus imitadores, nós podemos aqui tomar alguns exemplos que ele praticou. Por exemplo, podemos imitá-los na sua pregação. Quando nós lemos em Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo disse, eu não vim aqui, eu não fui chamado para agradar a homem nenhum, porque se a um fizesse dessa forma, não seria servo de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, aquele que é chamado para pregar, para ensinar, para qualquer coisa, não tem que ter essa preocupação de se as pessoas vão fazer cara feia ou não, mas ele é chamado para imitar aquele que Deus lhe chamou para a glória de Deus. Temos que ter isso em mente. Então nós temos aqui em mente o primeiro desafio. Mas imitar a Paulo também é imitar também na sua sensibilidade. Observe bem o que está no versículo 18. Pois muito ando entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. Até chorando. Isso se tratando dos inimigos da cruz de Cristo, porque às vezes nós somos desafiados a termos uma boa apologia, e às vezes fazemos essa apologia com os olhos secos, e não nos damos conta de quando Cristo entra em Jerusalém, ele olha para Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os profetas, quantas vezes eu quis te acolher como uma galinha acolhe seus pintinhos. Os nossos olhos muitas vezes se encontram secos demais. A palavra às vezes não arde em nosso coração, porque fomos levados por uma influência que tem causado mais mal do que bem. E aí nós lembramos do que Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo número 11, as primeiras expressões, capítulo 10, se me fala a memória. Tenho, porém, algo que as reuniões que vocês fazem têm causado mais mal do que bem. Meus irmãos, isso é duro. Porque o que vocês têm imitado tem sido ruim. E aí quando nós chegamos no capítulo 11 da carta de Paulo aos Coríntios, ele disse, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Eu sou de Cristo Jesus. Mas também temos um outro desafio, da questão do modelo.
Porque não basta tão somente imitá-los, mas também o desafio de sermos modelo para outras pessoas. É triste quando nós vemos Jesus conversar com os escribas e fariseus, e ele se dirige àquela multidão e diz: olha, pratique tudo, mas não siga os modelos deles. Já pensou? É triste quando se vemos uma ilustração, uma ilustração como a história de um moço que entrou numa igreja e ele encontra alguém que está ali pregando, e o pregador está pregando de uma forma eloquente, tomado de uma sabedoria inimaginável. Ao terminar aquele culto, ele procura aquele jovem e diz: e aí, o que você achou da minha pregação? O jovem responde: eu não escutei nada. Mas como assim você não escutou nada? Porque as suas atitudes falam mais. Sermos modelo é um grande desafio. Grande desafio. Mas nós temos também, meus queridos irmãos, um segundo desafio. E esse segundo desafio que está no versículo 18 e 19. Em que nós identificamos aqui de evitar os maus exemplos. Pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes vos digo, eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quem são eles, esses maus exemplos? Paulo identifica aqui como os inimigos da cruz de Cristo. O doutor Warren Wiersbe, ele identifica esses como os falsos mestres judaizantes que pregavam a circuncisão com base no contexto do capítulo, desse mesmo capítulo, no versículo 2 a seguir. Já o William Hendricks identifica como sendo os libertinos que viviam uma vida imoral, libertina, com base no que está em Romanos capítulo 1, aqueles que o próprio Deus lhes entregou as suas paixões infames, cometendo torpezas entre si, detratores, traidores, difamadores, desobedientes ao pai e à mãe, inimigos de Deus. Sou tentado aqui concordar com Warren Wiersbe, por conta do contexto que nós temos aqui. Os cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Mas independente que sejam os libertinos ou os falsos mestres, Paulo nos mostra aqui pelo menos 3 fatos pelos quais nós não podemos segui-lo, ou devemos evitar os maus exemplos dele. Em primeiro lugar, o primeiro fato que Paulo apresenta aqui está no versículo 19, em que ele o caracteriza essas pessoas como dizendo: é a perdição. Seguir uma pessoa como essa é um fim trágico. É um fim trágico. E o apóstolo Pedro, lá no capítulo de número 2, ele deixa isso claro da seguinte forma. Versículos de número 1 ao versículo 3, quando ele diz: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E aí ele trata do destino desses camaradas. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda.
A sua destruição não dorme. Não dorme. O destino deles é a perdição. Devemos evitá-los. Mas o apóstolo Paulo também mostra outro perfil desses camaradas. Onde ele diz ainda no versículo 19, mostrando o segundo fato pelo qual nós não podemos segui-lo, ou devemos evitá-lo. Eles idolatram a si próprio, ou seja, são ensimesmados, são egocêntricos. É quando ele diz a seguinte expressão: o Deus dele é o ventre, é o próprio ventre, tudo ele gira em torno do seu próprio umbigo. É aquele do qual Hernando Dias Lopes o identifica como aquele que canta grandioso estudo diante do espelho, aquele que é reconhecido como narcisista religioso, em que para a mente dele, sem a presença dele, nada vai. E aí nós encontramos alguém na Bíblia que, certo, por um dado momento se encontrou dessa forma. É quando o profeta Elias se encontra num momento de situação em que ele diz: Senhor, vou matar todos os profetas, e se me matarem ninguém mais prega. É uma tentação medonha. Deus, baixa a bola, Elias. Eu ainda tenho 7 mil homens que estão vivendo abaixo de pão e água. São ensimesmados. Tudo gira em volta dele. Devemos ter o máximo de cuidado. Devemos evitá-lo. E devemos fugir dessa tentação medonha. E quando Paulo escreve na sua carta, estamos falando dessa mesma carta, ele disse: quando vocês forem fazer a obra de Deus, façam sem partidarismo, sem tentar envolver somente a si mesmo, mas façam de uma forma que você considere o seu irmão superior a vocês. Devemos evitá-lo. Devemos evitá-lo. E há um terceiro fato aqui, em que ele mostra aqui que a glória deles está na sua infâmia. Ainda no versículo 19, ele diz a seguinte expressão: a glória deles está na sua infâmia. Ou seja, eles se gabam daquilo que deveria ser motivo de vergonha. Eles se vangloriam daquilo que deveria ser motivo de vergonha. É uma vergonha o que nós vemos muitas pessoas ensinarem hoje. E nós vemos boa parte dessas pessoas se gabando diante dessas coisas. Quando nós nos deparamos com uma teologia, como eu disse agora há pouco, da confissão positiva, em que ensina você que você não pode adoecer, que você não pode adoecer dessa doença, e que você tem que repreendê-lo, porque se você adoecer, você não tem fé. E que traz umas expressões horrorosas, que você tem que dar ordem a Deus. Coloca Deus no canto da parede e diz: Senhor, eu não aceito. Eu exijo do Senhor os meus direitos. E se Deus responder uma oração dessa, essa pessoa está perdida. E muitos se gabam desses ensinos. Eles tratam isso como a glória deles. E promovem campanhas e mais campanhas. Para Deus fazer campanha de 7 dias e 12 dias. Para Deus fazer, se Deus não fizer, está encrencado. Porque tem que fazer. Essas pessoas, boa parte delas chamam o mal de bem e chamam o bem de mal. É triste olhar para o cenário brasileiro e nos afeiçoarmos a uma doutrina que transverse de uma certa verdade, em que leva os filhos a viver como uma vida promíscua, e tentam incentivar os governantes a aceitá-lo e enfiar de goela abaixo das famílias.
chama os mal de bem e chama o bem de mal. Afinal de contas, tudo em nome do amor, desconsiderando um estudo afinco dos atributos de Deus, em que se coloca um atributo em detrimento de outros. Então, quando essas pessoas leem Romanos 1 e 18, onde diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda injustiça e impiedade dos homens que sufocam a verdade de Deus com quem está sufocando, eles passam por esse texto como o gato passa por cima da brasa. Agora, no final do versículo 19 mostra o que leva a tudo isso, a causa de tudo isso. Olha o que ele diz assim, ó: visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Toda a mente dele está para a terra. E nós temos visto nos últimos dias líderes que preparam o povo para viver eternamente na terra. O coração dele, como o pastor já disse, está nas coisas desse mundo. E como disse o reverendo Marlon aqui na última mensagem que ele pregou, que essas pessoas só se preocupam com as coisas que estão debaixo do sol, porque está nebulado, ele não consegue ver o que está acima. E aí a esperança dele não é a volta de Cristo, a esperança dele não é a eternidade com o Senhor, a esperança dele está com base naquilo que a terra pode lhe oferecer. E aí, o escritor Paulo aos Coríntios, novamente, lá no capítulo número 15, ele diz a seguinte expressão, versículo de número 19. Olha o que ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas aí onde deve estar a nossa esperança? Isso nos leva ao próximo ponto, ao próximo desafio, em que o apóstolo Paulo aqui identifica como o desafio de aguardar a pátria celestial. Ao invés de nossa esperança estar sempre em volta aqui da terra, devemos esperar ou aguardar a pátria celestial. Versículo de número 20 e 21 nos diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador Jesus Cristo. Alguns estudiosos dizem que os filipenses se orgulhavam porque Filipos era uma colônia romana e que eles davam o direito de cidadania romana. E para esses estudiosos isso trazia um certo orgulho no coração de alguns irmãos de Filipos. No entanto, meus irmãos, nós, os filhos de Deus, devemos olhar para cima, porque a verdadeira pátria está nos céus. E aí eu lembrei nesse momento de um hino da harpa cristã, usada pelos irmãos pentecostais, em que eles cantam com muita alegria. O hino 300, que diz a seguinte expressão: Jesus sim vem, do céu em glória ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Aí ele canta um coro com muita empolgação: nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. E aí é belo que eles cantam na última estrofe dizendo: Jesus sim vem,
em sempiterna adoração, daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. E aí eles voltam para o coro: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Aonde está a sua esperança, meu querido, minha querida? Onde está a sua esperança? Mas, dentre tantas glórias que essa vinda de Jesus, do nosso Salvador, Jesus Cristo trará para o seu povo, Paulo destaca aqui a transformação do nosso corpo. A transformação do nosso corpo. Versículo número 21 nos diz o seguinte: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Meus irmãos, isso nos traz consolo, porque aqueles que sofrem com dores, enfermidades, açoites, perseguições, limitações, incapacidades, são lembrados de que o nosso corpo de humilhação será transformado e seremos igual ao corpo glorioso de Jesus Cristo. Ao corpo glorioso de Jesus Cristo. Meus queridos, lá não haverá malária, lá não haverá coronavírus, lá não haverá febre amarela, lá não haverá nada disso que promove distorções no nosso corpo, e muitas mentes que têm transformado em muitas pessoas tão preocupadas, que têm trazido preocupação, e as pessoas têm levado uma vida até o ponto de chegar em muitas pessoas depressivas. Não, lá nós teremos nossas lágrimas enxugadas pelo Senhor. E aí eu lembro do que Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, dos versículos 51 ao 59, vou encerrar lendo esse texto. Paulo tratando sobre a transformação do nosso corpo. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, antes ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, seguem firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E aí, nesse mesmo Paulo, escrevendo aos Coríntios, aos Filipenses, ele conclui aquele texto dizendo: portanto, meus irmãos amados, e aqui nós temos, nessa expressão portanto, que fala memória, uma conjunção adversativa. Portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei de modo firmes no Senhor. Vocês estão diante do desafio, permaneçam firmes, permaneçam firmes no Senhor. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Obrigado. Meus irmãos, graças ao Senhor, porque o Senhor falou conosco nesta noite.
através do seu servo. E vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos orar mais uma vez nesse instante. Vamos nos colocar diante de Deus mais uma vez. Eu convido o seminarista Samuel para que faça essa oração final e depois nós vamos impetrar a bênção apostólica. Sim, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por aprendermos um pouco mais com o Senhor. Obrigado, Pai, por falar conosco, Senhor. Viva nosso coração, Senhor. Sim, meu Pai. Nos ajuda, Deus.